Será que o olfato desempenha algum papel na nossa atração sexual? Quem são e como funcionam os feromônios? Como o órgão vômero-nasal percebe esses feromônios do ambiente? E qual a polêmica envolvendo o órgão vômero-nasal em nós, humanos? Sejam muito bem-vindos ao canal Eterna Busca. Eu sou o Jordan, biólogo e mestre em ecologia de idiomas tropicais. Este é o primeiro vídeo de uma série de vídeos na qual nós vamos explorar o impacto dos cheiros em nossa reprodução e atração sexual. E como é que nós percebemos e como eles influenciam a nossa história evolutiva. E nós já falamos sobre o olfato anteriormente aqui no canal. Eu vou deixar indicado aqui para vocês, no qual eu falo um pouco sobre como o olfato ele é uma sentinela que guarda o nosso bem-estar, porque ele é a primeira porta de entrada que nós temos com vários cheiros do ambiente. Então nós falamos lá da importância desse sentido e como eles afetam também a nossa percepção de sabor, de gosto. Vou deixar linkado aqui para vocês conferirem, ficou bem legal. O sentido do olfato tem sido amplamente subestimado nos comportamentos reprodutivos. E há muito tempo se presume que os humanos são cheiradores ruins. E dependem essencialmente de pistas visuais e verbais para avaliar os seus parceiros em potencial. Certamente os estímulos visuais desempenham um papel fundamental nas percepções de outras pessoas dentro de um contexto sociossexual, dessa dinâmica que acontece ali entre as pessoas, especialmente quando isso acontece à distância. Mas quando os indivíduos se aproximam e a intimidade pessoal ela aumenta, é muito provável que o cheiro também desempenhe um papel fundamental em uma variedade de comportamentos desse contexto de paquera. De fato, estudos recentes sugeriram que o olfato, tanto consciente quanto inconscientemente, pode desempenhar um papel significativo na biologia reprodutiva humana. A hipótese que foi chamada de primazia afetiva de Zadonk afirma que tanto o afeto positivo quanto o negativo podem ser evocados com pouco estímulo e com pouco envolvimento cognitivo desse esforço mental. Os sinais olfativos induzem respostas emocionais, mesmo se um estímulo olfatório não for percebido conscientemente. E isso se deve ao fato de que os receptores olfativos não apenas enviam projeções dessa informação que chegou para eles para o neocórtex, que é essa região aqui em laranja. Porque ali nessa região é onde ocorre esse processamento consciente da informação, que vai nos fazer perceber o cheiro de um aroma específico, como o cheiro de uma flor, igual nós descrevemos em detalhes lá naquele nosso vídeo que eu falo sobre os cheiros. Mas também essa informação chega em um outro sistema, o sistema límbico. E ali é onde ocorre o processamento emocional. Por exemplo, as memórias e afetos que são associados a um cheiro particular. Que inclusive isso é uma das razões do porquê nós geralmente associamos um cheiro a uma pessoa. E nós também descrevemos isso com mais detalhes lá naquele vídeo que está linkado nos cards. E aí vamos entender então o papel dos feromônios. O termo feromônio foi introduzido por Carson e Lüscher e deriva das palavras gregas feren, para transportar, e hormônio, que é para excitar. Os feromônios são referidos como ecto-hormônios, ou seja, hormônios fora do corpo, porque eles são mensageiros químicos que são emitidos para o meio ambiente pelo corpo, onde podem então ativar respostas fisiológicas ou então comportamentais muito específicas em outros indivíduos da mesma espécie. Em particular, presume-se que os feromônios primer desencadeiam a chamada secreção de GnRH lá na região do hipotálamo, que por sua vez, isso vai desencadear a liberação das gonadotrofinas, como o LH, o FSH, lá da glândula pituitária. E lembra, nós já falamos aqui no canal sobre esses hormônios. Nós já falamos sobre eles no papel, por exemplo, da primeira ejaculação, do processo da formação da puberdade.
Então, se você ainda não assistiu esse vídeo sobre a primeira ejaculação, a semenarca masculina, vou deixar linkado aqui, que ficou bem legal. Essas gonadotrofinas influenciam a secreção dos hormônios da região gonadal, que são os hormônios, né, que vão ser produzidos ali na região do testículo, do ovário. E também vão influenciar na maturação folicular, que é aquela que vai acontecer lá nos ovários, que vai amadurecer o óvulo. E também afeta a produção de testosterona e até mesmo a produção de esperma. Lembrando que é nessa região aqui que estão as glândulas pituitárias e a região do hipotálamo, que vão estar lá produzindo esses hormônios do GNRH, que vai estar afetando todo esse processo reprodutivo dos animais e de nós humanos. De acordo com McClintock, os feromônios podem ser divididos em duas classes. Em primeiro lugar, nós temos os feromônios de sinal. Eles produzem uma mudança comportamental de curto prazo e parecem agir como atrativos ou repelentes. Em segundo lugar, nós temos o que é chamado de feromônio primer. E eles produzem uma mudança de comportamento que é de longo prazo, por meio de uma ativação do que é chamado de eixo hipotálamo pituitária adrenal. Que está aqui esquematizado. Isso vai estar sendo afetado. Está reproduzido ali na região do hipotálamo e aí eles vão estar liberando a GRH. E aí ela vai lá afetar a produção adrenal que está lá na região sobre os rins. E aí esse processo vai criar esse ciclo que vai voltar lá para a região do hipotálamo. E isso vai afetar como o comportamento vai ser expresso. Então é todo um ciclo. E essas moléculas de sinalização que possuem esse efeito de desencadear uma resposta comportamental, elas estão contidas nos fluidos corporais, tais como a urina, suor, glândulas exócrinas, que são especializadas, como no caso que eu estudei no meu mestrado, dos catetos, que eles têm uma glândula específica para a produção de hormônios, que ela fica logo acima da região ali da bunda deles. Então eles usam aquilo para se comunicar. E secreções que são produzidas nos genitais. Existem 4 funções específicas dos feromônios que elas foram determinadas. E elas são atrativos do sexo oposto, repelentes do mesmo sexo, atrativos da ligação mãe-bebê e moduladores do ciclo menstrual. Em humanos, o alegado feromônio masculino secretado que vai atrair os indivíduos do sexo oposto, pelo menos nessa atração macho-fêmea, é a chamada androstenona H, que exerce um efeito positivo sobre o seu humor, cognição e aumenta também a excitação do sistema nervoso simpático. O feromônio feminino secretado para a atração é o androstenol. Se as secreções vaginais humanas contêm ou não um tipo de feromônio sexual específico, ainda é um debate. Um exemplo seria a chamada copulina, que seria secretada durante o ciclo menstrual e influencia a percepção masculina do sexo feminino e induz mudanças hormonais também nos homens. Keith e os seus colaboradores determinaram a composição do odor das secreções vaginais antes e depois do sexo, usando um preservativo para evitar que as secreções masculinas ou fluido seminal entrassem em contato com as secreções vaginais. Eles estimaram que cerca de 13 compostos odoríferos ocorrem regularmente nessa região da vagina. Esses compostos contêm um odor ácido que, aparentemente, após o ato sexual, essa produção de compostos ácidos diminui. Os autores concluíram que existe diferenças nos odores das secreções vaginais pré e depois do sexo. E vamos entrar agora para entender um pouco sobre um órgão muito importante para a percepção desses feromônios, que é o órgão vômero-nasal. Na maioria dos animais, existe uma região especializada do sistema olfatório que é chamada de órgão vômero-nasal. E ele também é conhecido por outro nome, que é órgão de Jacobson. E ele é responsável pela detecção de feromônios. E nós já falamos muito desse órgão de Jacobson, desse órgão vômero-nasal aqui no canal. Inclusive, eu vou deixar indicado aqui para vocês o vídeo na qual eu falo por que nós, humanos, perdemos
esse órgão vomeronasal e o que isso causou na nossa evolução, o que isso poderia ter causado e como isso possivelmente é um dos fatores promotores para a expressão do comportamento homossexual da nossa espécie. Então vou deixar linkado aqui, ficou bem legal. A principal evidência de que o órgão vomeronasal desempenha um papel na detecção de feromônios em mamíferos vem de estudos na qual a lesão ou então a remoção do órgão vomeronasal produz prejuízos importantes no comportamento reprodutivo do animal. A visão padrão do sensor de feromônios foi baseada na suposição de que a maioria dos mamíferos tem dois sistemas olfativos separados e eles têm papéis funcionais diferentes. O sistema olfatório principal, para reconhecer as moléculas odoríferas convencionais, esse é um dos sistemas, e o outro é o sistema vomeronasal, e ele é especificamente dedicado a detectar feromônios. E aqui vocês veem esquematizado alguns animais e o seu sistema olfatório. Bem, olha, nós temos uma comparação. Temos embaixo um mamífero, né, um ratinho. E aí vocês veem onde está o epitélio olfatório, que nós já descrevemos em detalhes lá no outro vídeo anterior. Esse é o sistema principal. E nós temos também a região do vômero-nasal. Fica um pouquinho separado. Nós temos também nas serpentes, olha, ali estaria a região do órgão vômero-nasal. E acima nós temos a região do sistema olfatório principal. E nós temos um sapinho também, que nós temos o epitélio do vômero nasal. E acima nós temos a região principal de informação olfatória. O sistema olfatório principal. O órgão vômero nasal, ele está localizado nos animais acima do palato duro, em ambos os lados do septo nasal. Que olha só o gatinho. Ele fica nessa região que está o órgão vomeronasal. E é por isso que o seu gato, quando ele vê um cheiro estranho, uma coisa assim, ele abre a boca e fica lá parado. Isso não é só os gatos que tem. Quase todos os animais têm essa estrutura ali no céu da boca. Isso também é uma das razões do porquê a serpente põe a língua para fora e traz a língua para o céu da boca, porque ali está o órgão vomeronasal dela. Ela vai pegar as informações que ela precisa de se tem alguma serpente próxima dela, se elas estão no cio e outras informações. O órgão vomeronasal, ele é revestido por células receptoras, cujos axônios delas, que são essa região, né, compridinha, que tipo o bracinho dessa célula dos neurônios. E aqui nós temos mais um outro esquema de um gato, e que a molécula está chegando no nariz, ela vai passar ali pelo epitélio, que vai chegar lá no bulbo olfatório, e aí vai ser transmitido para o cérebro. E nós vamos ver os detalhes de como isso acontece. Então, essas células dos axônios, dos vomeronasal, ela vai se projetar lá para a região do bulbo olfatório acessório. E então, esse bulbo do olfatório acessório vai enviar suas informações lá para os núcleos hipotalâmicos do cérebro. Aqui tem um outro esquema diferente para vocês verem agora num cachorrinho. Tá vendo? Ó, toda essa parte amarelinha são o revestimento do epitélio dele. E ali nós temos a região do órgão vomeronasal e ela vai estar conectada lá na região do cérebro, dos nervos hipotalâmicos. E ela vai levar essa informação para lá. Nesse outro esquema, fica ainda mais claro esse caminho do cheiro desde a entrada da cavidade nasal até chegar nos núcleos hipotalâmicos. Vem e segue o esqueminha aqui, ó. Passa ali pelo órgão vomeronasal, vai passando todo esse processinho, aí vai passar lá pela região da amígdala, vai ser processado pelo hipocampo e depois vai dar a expressão do comportamento. Os feromônios podem, portanto, influenciar potencialmente os comportamentos sexuais e reprodutivos e também a função endócrina do animal. Tem havido muito ceticismo em relação à capacidade dos humanos de detectar e responder aos feromônios. Isso porque o órgão vomeronasal ele é vestigial em alguns primatas e o bulbo olfatório acessório não é discernível em humanos. Lembra? Nós já falamos aqui, lá naquele vídeo que eu falo sobre a evolução do órgão vomeronasal em nós primatas, eu falo a diferença que existe entre nós catarrines e os outros primatas e o que isso causou em nós. Então, assim, é especulado que para nossa linhagem, esse órgão vomeronasal não teria nenhuma função.
E em nós humanos, o órgão vomeronasal seria nessa região aqui, está apontado nesse esquema. Em outros animais, o bulbo olfatório ele é fundamental para processar a informação que veio lá da cavidade nasal. Lembra, tem dois sistemas de processamento de informação para a informação que vem dos cheiros. E essa informação do bulbo olfatório, ela é muito importante, do bulbo acessório, para processar a informação que vem do vômero nasal. Como aqui, ó, do ratinho. Chegou lá no bulbo olfatório acessório. E aí, vamos entrar mais um pouco nessa polêmica do órgão vomeronasal em nós humanos. Jacobson, em 1811, agora sabidamente incorreto, ele afirmava que o homem ele é o único mamífero terrestre em que este órgão está totalmente ausente. Mas Bohren e Gazer, em 1993, no estudo deles com o desenvolvimento do órgão vomeronasal fetal, eles relatam que eles não observaram células semelhantes aos receptores dos receptores vomeronasal nos fetos que estão mais velhos. Em um outro estudo de acompanhamento de desenvolvimento, Bohren afirma que o nervo vomeronasal que estaria presente em nós quando nós estamos nesses estágios fetais iniciais desaparece, deixando apenas uma estrutura vestigial lá no septo nasal, que é essa estruturinha que está aqui apontada. Trottier, em 2000, e seus colaboradores, eles são bastante firmes ao afirmarem que a estrutura vomeronasal não funciona como um órgão sensorial em humanos adultos. Portanto, qualquer resposta de feromônios por humanos é provavelmente mediada pelo neuroepitélio olfatório, que é essa região que está aqui em amarelo, que nós falamos em detalhes lá no outro vídeo sobre o cheiro. E então é essa região do neuroepitélio que processa essa informação possivelmente dos feromônios e não o órgão vomeronasal. E lembrando sempre, o órgão vomeronasal em outros animais é ele que processa essa informação. No entanto, desde então, foi relatado que os humanos possuem um tipo de órgão vomeronasal que seria funcional, que responderia aos feromônios, mas em quantidades de picogramas, de uma maneira bem específica em relação ao sexo. Recentemente, porém, a identificação de um gene receptor de feromônio expresso na região olfatória humana também fortaleceu ainda essa discussão de que talvez exista um órgão vomeronasal em nós humanos. Porém, a maioria dos estudos apontam que o órgão vomeronasal humano é não funcional, porque ele contém muito poucos neurônios e ele não tem uma função sensorial, porque nenhuma célula demonstrou expressar alguma proteína marcadora olfatória que poderia processar essa informação, nem ter contatos sinápticos com os neurônios, ou mesmo ter alguma evidência de algum nervo que conecte o órgão vomeronasal à região cerebral. Além disso, o gene TRPC2, que é essencial para a transdução, que é essa tradução do sinal vomeronasal em alguns animais, ele é um pseudogene em humanos. E essa função desse gene TRPC2, que ele modula a função do órgão vomeronasal. E eu explico lá em detalhes naquele vídeo que eu falo sobre a questão do órgão vomeronasal e a relação com o comportamento homossexual, a função extremamente importante desse gene. Mas em nós humanos, ele é não funcional, ele não é expresso. Mas não ter um órgão vomeronasal funcional não quer dizer que nós humanos não tenhamos feromônios ou que não respondemos a eles. Porque o nosso epitélio olfatório do nariz pode processar essa informação. E não deixe já de se inscrever, porque no nosso próximo vídeo nós vamos falar um pouco sobre qual é o papel das axilas na atração. Como que ela produz os feromônios e que ficou bem legal. Então já se inscreve aqui para quando o nosso próximo vídeo sair. Eu vou deixar indicado aqui para vocês esse outro vídeo bem legal, na qual eu estou explorando essa questão
do órgão vômero nasal, que é muito importante na percepção dos cheiros, e como ele pode ter influenciado no maior aumento da nossa expressão da homossexualidade na espécie humana. Vejo vocês aqui nesse vídeo. Também vou deixar indicada essa outra série de vídeos na qual eu estou falando da evolução dos sentidos. Vejo vocês nesses vídeos e até o próximo vídeo. Até mais!